Bom dia! Eu queria dizer que hoje, se eu estou aqui agora, é porque Deus quis. Porque tudo conspirou, hoje tudo conspirou para que eu não viesse falar com vocês. Só que eu acho que o Espírito Santo de Deus é mais poderoso que qualquer outra coisa. E ontem de noite eu fiz uma oração antes de dormir e eu pedi para Deus que Ele estivesse cuidando hoje da mensagem, para que eu pudesse falar algo que vocês possam ser edificados e também pudesse estar falando através de Deus, que Ele pudesse me usar como uma ferramenta para falar para vocês. E como a gente cantou na penúltima música, a gente diz que Deus faz tudo que coopere para o nosso bem, né? E eu pude ver que exatamente isso que aconteceu. Se não fosse Ele, eu não ia estar aqui agora. Então vamos baixar nossas cabeças, antes de começar, que hoje a gente vai ver que quando eu mudo, o mundo muda, e que a gente não pode viver no meio de escombros. Vamos baixar nossas cabeças, vamos fechar nossos olhos e vamos fazer uma oração. Senhor Deus, em nome do Teu Filho Jesus, eu te agradeço por esse dia, te agradeço também por cada pessoa que está aqui, e te agradeço, Senhor, porque Tu cooperas, Senhor, para o bem daqueles que Te amam, Senhor, e assim como eu Te amo, todas essas pessoas que estão aqui também Te amam, Deus. Então eu te agradeço, Senhor, por esse momento e te peço que a gente possa entender o que Tu quer dizer para nós essa manhã. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Então a gente está passando por algumas reformas aqui na Aliança, certo? Quem não sabe disso? Tá, todo mundo sabe, todo mundo percebeu que está diferente, né? Então a gente está passando, a gente já fez algumas grandes reformas, mas ainda tem coisa para fazer. Não acabou ainda a reforma, né? E a gente está aumentando aqui a capacidade das pessoas, melhorando uma coisa aqui, melhorando uma coisa ali, trocando algumas coisas que estavam danificadas. Só que essa reforma ela não aconteceu sozinha. Eu também não vou dizer que foi Deus que fez a reforma. Ele, claro, auxiliou, abençoando as pessoas que estavam aqui. Então foram pessoas que fizeram essa reforma que a gente está vendo aqui hoje. E se a gente voltar lá para 586 a.C., quem conhece um pouquinho da história de Jerusalém, lá nos anos 586? Falando pelo ano, acho que ninguém sabe, porque nem eu sabia, eu tive que pesquisar. Então, 586 a.C., Jerusalém estava destruída. Tá? Ela tinha sido destruída e o povo estava voltando do cativeiro da Babilônia. E 516, eles já tinham reconstruído o templo. Só isso eles tinham feito. Eles passaram décadas lá e a única coisa que eles fizeram foi reconstruir o templo. E a cidade continuava destruída. E por volta ali do século IV, que eles ainda não tinham reconstruído o templo, existia um rei que reinava por lá, por aí, que era o tal do Artaxerxes I. E tinha um cara que era copeiro desse rei, que era um cara chamado Neemias. Quem não conhece a história de Neemias? Todo mundo conhece. Quem não sabe, a história de Neemias está no livro de Neemias, lá no Velho Testamento. Só que nessa época em que Neemias estava lá, sendo copeiro do rei, os muros de Jerusalém estavam destruídos, assim como o resto da cidade. Só que naquela época, os muros de uma cidade eram uma coisa mais importante para a cidade. Claro, tinha o templo, mas o templo estava ok já. Então, checklist estava feito o templo, direitinho. Só que os muros, eles eram muito importantes porque eram eles quem defendiam a cidade dos inimigos. E uma cidade como Jerusalém, que era a cidade do povo de Deus, sem os muros, era uma vergonha. Mostrava, digamos assim, parecia que o Deus daquele povo era um Deus fraco. Como é que eles não têm proteção nenhuma, E Neemias, vamos falar então sobre a história de Neemias, Neemias, ele ficou, quando ele soube disso, ele ficou muito triste. Ele ficou muito triste, porque os antepassados de Neemias, os pais dele, eles viviam naquela cidade, tinham morrido e tinham sido enterrados lá. Então ele ficou muito triste e ele orou. Ele orou porque ele não aguentava ver o povo dele, vivendo no meio de escombros, vivendo com a moral esmagada por aqueles escombros. Porque eles estavam vivendo, digamos, a pior situação possível. Só que eles não estavam percebendo isso, porque passaram décadas, a única coisa que para eles parecia ser importante era reconstruir o templo, que era o que eles já tinham feito.
As pessoas que lá viviam em Jerusalém, elas acreditavam que Deus ainda estava aborrecido com elas. Elas acreditavam que Deus tinha abandonado elas. E elas estavam lá vivendo a rotina delas, sem pensar em fazer alguma coisa para mudar. E Neemias, ele não conseguia se conformar com isso. Ele não aceitava isso. Então, o livro de Neemias, para quem conhece, sabe que ele fala sobre liderança, certo? Hoje eu não vou falar sobre liderança. Eu vou falar sobre mudança. Assim como o muro de Jerusalém precisava de uma grande reforma, hoje nós estamos fazendo uma reforma aqui na Aliança. Não é com a mesma ideia do muro de Jerusalém, mas nós estamos fazendo uma reforma. E nós, pessoas que fazemos parte dessa igreja, que é esse corpo, nós também precisamos ser reformados. Então vamos abrir nossa Bíblia lá em Neemias. Nós vamos ver 2 textos de Neemias, só para a gente se inteirar um pouquinho na história dele. Todo mundo achou aí? Neemias 1, do capítulo 1, versículos 3 e 4. Eu vou ler para nós, tá? Diz assim: E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então vocês podem ver que o que eu estou falando é verdade, né? Eu não estou inventando nada. Está tudo aqui em Neemias. Pega ali também o capítulo 2, versículo 17, 18 e o versículo 20. Só para vocês entenderem, então, para chegar nesse capítulo 2, Neemias ele orou, e no momento que ele orava, ele planejava tudo. Ele planejava tudo já. E aí teve um momento que ele teve, como ele era copeiro do rei, ele era uma pessoa muito íntima do rei. É como se ele fosse o melhor amigo do rei. Né? Porque a vida do rei dependia de Neemias. Que era Neemias quem provava o vinho e as outras coisas para ver se não estavam envenenados. Né? Então, o rei pediu por que ele estava triste. E Neemias falou o porquê. E já aí pediu autorização para ir para a cidade de Jerusalém. Já pediu um monte de coisa, já pediu material, já pediu proteção. Estava preparado o cara, né? Vamos ler ali então 17. Diz assim: Então eles disse, veja, aqui Neemias já está em Jerusalém, tá? Ele chegou em Jerusalém, ele ficou 3 dias sem dizer para ninguém o que ele estava fazendo lá. E depois ele foi falar com o povo e disse assim: Vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei me tinha dito. Eles responderam: Sim, vamos começar a reconstrução, e se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. Pula lá para o 20. Eu lhes respondi: O Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução, mas no que lhes diz respeito, vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém, e em sua história não há nada de memorável que favoreça vocês. Então aqui, Neemias está motivando o povo para reconstruir. Ele mostrou para o povo que eles estavam numa situação horrível, uma situação que ele não queria para ninguém, pela importância que eram esses muros. E ainda é interessante que no 20... ele demonstra que, lembra que eu falei que o pessoal estava pensando que Deus tinha abandonado? Aqui Neemias diz: olha, não tem nada no passado de vocês que seja bom para a gente lembrar, mas agora é isso que a gente vai fazer. Deus está do lado de vocês para que a gente consiga reconstruir esse muro. Então, com isso, Neemias conseguiu motivar o povo para reconstruir aquele muro em 52 dias. Eles estavam há décadas sem conseguir reconstruir aquele muro. Em 52 dias, com Neemias dando esse pequeno discurso, eles foram lá e fizeram todo o trabalho. E Neemias, então, com a história dele, a gente pode ver que ele fez 3 coisas principais para conseguir chegar até esse patamar. A primeira coisa foi que ele orou, né? Ele pediu a Deus a direção. Depois ele foi para Jerusalém e ele analisou todo o muro. Ele ficou 3 dias sem falar para ninguém o que ele estava fazendo lá. Ele pegava, ele saía de noite e ele ia olhar e inspecionar todo o muro. Vendo onde é que estavam as falhas, vendo onde é que estava mais fraco, onde estava mais forte, onde precisava começar antes.
Ele fez todo um planejamento. E também ele motivou as pessoas a estarem fazendo isso. Ele motivou dizendo que aquilo era necessário. Eles não podiam viver daquela forma. Eles não podiam se conformar do jeito que eles estavam vivendo. Ele distribuiu as tarefas para que todos fizessem parte daquilo, né? Todos puderam, todas as pessoas que estavam lá, indiferente quem fossem, se era padeiro, joalheiro, sei lá, o cara mexia com joias, o cara não sabia mexer, mas eles estavam lá. E todos puderam ser ferramentas, né? Um amigo meu disse uma vez, quando ele construiu o prédio dele, ele falou que tinha as gotas do suor na argamassa, né? O pessoal lá também. O suor deles estavam na argamassa lá daquele muro. Não sei se tinha argamassa, mas só para vocês entenderem como que eles foram ferramentas para que aquele muro fosse construído. E aqui na Aliança também, né? Várias pessoas puderam ser parte. Nem todos, né? Porque também não tinha serviço para todos, mas aqueles que foram convocados fizeram parte. E ainda tem mais coisa para fazer. E ultimamente eu tenho vindo aqui falar sempre sobre o que a gente pode fazer para trabalhar na obra. Que a gente pode ajudar, como a gente tem que ser usado em ministério, coisas assim. Mas hoje eu não vou falar sobre isso. Não vou falar como a gente pode ser útil aqui e ser útil, digamos, nesse corpo. Hoje eu vou falar como a gente pode ser útil no mundo. Vou expandir um pouco. Vamos sair daqui de dentro. Então vamos parar para pensar um pouquinho. Deus criou o mundo para que os filhos dele, nós, vivêssemos nele. Certo? Beleza. Só que se a gente for parar para pensar, a gente vive que nem o povo de Jerusalém aqui. Já pararam para pensar nisso? Escutando essa história de Neemias e o povo de Jerusalém, a gente vive que nem eles. Como assim? A gente está vivendo no meio de escombros. Jerusalém, o nosso mundo é que nem Jerusalém. Jerusalém tinha o muro destruído. Estavam vivendo no meio de escombros. A cidade estava destruída. O nosso mundo ele também está destruído. Hoje nós temos pessoas matando outras pessoas, roubo, guerra. A gente só precisa ligar a televisão, botar num jornal qualquer, apesar de ser, né, tudo feito para manipular as pessoas, mas o que eles gostam de mostrar é tragédia. Então tragédia, se tu ligar, tu vai ver. Tu vai ver que tem tudo isso daí hoje. E até mais. Até coisa que às vezes a gente nem imagina. Às vezes eu fico surpreendido com o que eu escuto por aí. E assim está o nosso mundo hoje. O nosso mundo, ele está destruído. Que nem Jerusalém. E em agosto, o Predebon, ele estava aqui na frente falando uma mensagem sobre indiferença. Quem estava aqui? Levanta a mão. Eu estava. Não tinha muita gente não. Então acessem o site da Aliança que está lá para escutar. Não percam essa mensagem que é muito boa. E o Prede falou sobre indiferença. Eu estava pensando, será que a gente está sendo indiferente com o mundo? Se a gente olhar o que Neemias fez seguir o exemplo dele, a gente não pode aceitar isso, não é? Não pode aceitar viver num mundo em que a gente está mergulhado nos entulhos da sociedade. Será que a gente está pensando que nem o povo de Jerusalém quando voltou do cativeiro? Pensando que Deus abandonou a gente? Já pararam para pensar que a gente é filho do ser mais grandioso que existe, que tem o maior amor, que tem a maior misericórdia, que é maravilhoso, que é perfeito? E Ele escolheu nós para sermos filhos dele. Ele escolheu nós para que Cristo fosse colocado naquela cruz, para que nós fôssemos salvos. Ele escolheu nós. Será que Deus não está com a gente? Ele não consegue ajudar a gente a reconstruir esse mundo? Não está na hora de a gente fazer isso? Acho que sim, né? Alguém discorda? Beleza. Então o que a gente tem feito para reconstruir o mundo? Eu confesso que eu fiquei bem tocado com aquela mensagem do Predebon, porque ela caiu para mim, né? Ela veio para mim direto e eu percebi que eu vivo tanto aqui dentro, né, com vocês, com as pessoas aqui, e eu vivo tão focado nos compromissos que eu tenho aqui, que às vezes eu esqueço do mundo que está lá fora. Eu me fecho numa bolha. Né? Eu percebi que eu sou realmente indiferente com o mundo. Mas não indiferença no sentido de me conformar com o que está ali fora. Eu não me conformo. Mas eu sou indiferente porque eu não vejo o mundo como ele é. Eu não vejo... eu estou tão focado
no que eu tenho que resolver amanhã, que parece que eu não tenho tempo para olhar lá fora e ver, bah, que coisa está acontecendo ali, né? O que eu posso fazer para melhorar aquilo ali? Parece que eu tenho primeiro um monte de coisa para me resolver. Depois eu vou pensar em resolver se tiver alguma coisa para resolver as coisas lá fora. Só que, diferente do povo de Jerusalém, nós não estamos percebendo o escombro que a gente vive. O povo de Jerusalém, eles percebiam que eles estavam em escombros, né? Eles iam andar ali e ia ter uma casa derrubada. Eles iam ver, não tem como não ver. Eles iam andar para o outro lado e ia ter um buracão no muro assim, ó, eles podiam ver lá fora. Eles tinham como ver. Nós não temos como ver se a gente não parar para pensar. Isso que se a gente não começar, se a gente se fechar e a gente não olhar, por exemplo, uma notícia, não procurar ficar inteirado com o que acontece, a gente não vai ver assassinato, a gente não vai ver guerra, porque aqui dentro ninguém mata ninguém, aqui dentro ninguém faz guerra, né? A gente não vê isso acontecendo aqui dentro, mas lá fora acontece. E é isso que está destruindo o nosso mundo. E acredito que Deus não está feliz com isso. E nós estamos aqui para resolver esse problema. Nós não podemos aceitar isso e nós temos que pensar que nem Neemias. Neemias é o nosso exemplo de como que a gente tem que pensar nisso. A gente não pode aceitar isso. Nós precisamos mudar o mundo. Só que como que a gente vai mudar o mundo? Para Neemias, para mudar Jerusalém, para reconstruir, ele só precisava reconstruir o muro. Então ele precisava o quê? Motivar o povo. Então, ele motivou o povo para ver como que estava a situação deles, para eles entenderem, e depois disse, olha, vocês precisam mudar o pensamento de vocês para que vocês possam pensar que nem eu. Ou seja, não se conformar do jeito que está essa cidade de vocês e ajeitar tudo isso daí. Então, se a gente parar para pensar, o que ele quer dizer para a gente com isso? Antes da gente querer reconstruir alguma coisa, primeiro a gente precisa mudar a nós mesmos. Alguém discorda? Neemias motivou o povo para que eles mudassem primeiro. Ele não motivou o povo a dizer, pessoal, vamos lá, vocês são fortes, vocês conseguem carregar pedras. Não, ele disse, pessoal, vocês estão vivendo no meio de escombro, isso aqui não é aceitável. O Deus de vocês é o Deus mais poderoso que existe. Se os outros povos verem vocês desse jeito, o Deus de vocês não vai parecer ser o Deus mais poderoso que existe. Se vier um inimigo agora atacar vocês, eles vão destruir vocês. Então ele precisou dizer para eles, olha, abram os olhos. Vejam a situação que vocês estão vivendo e desse jeito não dá mais para continuar. Então quem precisou mudar ali não foi o muro de Jerusalém. Quem precisou mudar foram as pessoas. Elas precisaram colocar no coração delas que elas realmente tinham que fazer aquela obra. Realmente é necessário. A gente não pode se conformar com isso. Então, a diferença para nós é que nós não temos pedras para colocar uma em cima da outra, físicas. Então a gente tem que mudar o nosso coração. A gente tem que mudar o coração das pessoas, para que elas não saiam aí matando todo mundo. É isso que a gente tem que fazer. Eu tenho até uma historinha que eu achei. Eu não sei de onde é que veio essa historinha, mas eu escutei ela por aí. Mas eu achei muito interessante colocar nessa mensagem. Tinha um menininho e ele queria brincar com o pai dele. Né? Clássica historinha. Só que o pai dele estava trabalhando. Ele não podia brincar com o filho dele naquele momento. Então o filho dele chegou, pai, eu quero brincar contigo. E o pai disse, agora eu não posso, filho. Eu estou muito ocupado tentando mudar o mundo. Aí o filho dele disse, pai, deixa eu te ajudar, que daí se a gente fizer nós dois, a gente consegue acabar antes. Aí o pai achou engraçado, né, o filho dele querer ajudar, né, aquele incentivo que ele tinha dentro dele. Aí disse, tá bom. Aí o pai dele pegou uma revista e ele achou na revista o desenho do planeta Terra. Era o mundo, né. Aí ele fez um monte de recorte naquele mundo, né, picotou em um monte de pedaço. Deu pro filho, deu uma folha em branco, deu uma fita durex, e disse, ó, monta aí o mundo, depois que tu acabar, vem aí que a gente vai brincar. Aí o filho se foi, né? Aí o pai pensou assim, bah, agora eu vou ter ali uma meia hora, né? Vai demorar para montar isso aí. Foi surpresa do pai quando ele voltou 15 minutos depois, com o mundo prontinho. Perfeito, nenhum lugar fora de onde devia ser. Aí o pai dele olhou assim e pediu, não, mas
Tu recebeu ajuda para fazer isso aí. Tu não fez sozinho assim tão rápido, né? Não, pai, eu fiz sozinho. Não, mas como é que tu fez então? Como é que tu conseguiu fazer tão rápido? Pai, tava difícil construir esse mundo assim, para mudar ele. Tava complicado reconstruir ele. Só que daí eu olhei atrás dos pedacinhos e eu vi que tinha a figura de um homem. E daí eu comecei a montar essa figura desse homem. E o homem foi muito mais fácil de arrumar. E quando eu arrumei o homem, eu olhei do outro lado, o mundo estava arrumado. Né? O que a gente consegue tirar dessa história? O problema do mundo está em nós. Está no homem. O problema do mundo não é o mundo. O problema do mundo são as pessoas. Certo? É o pecado que vive dentro de cada pessoa. Então, para a gente conseguir mudar antes as pessoas, a gente precisa mudar a nós mesmos. Certo? Eu fiquei muito tempo sem conseguir evangelizar ninguém. Sem conseguir ter uma pessoa que eu falei de Cristo e ela realmente aceitar Cristo. E eu passei abismo ligado aqui, falei para um, falei para outro, e convidei gente para vir no grupo, convidei para vir no célula, e sempre não ia adiante. Né? Mas eu sabia que era a vontade de Deus. Né? Eu não me frustrava com isso, porque eu sabia que era assim que Deus queria. Mas ficava meio complicado, ficava meio um peso, parecia, né? Pô, eu tenho que falar de Jesus para as pessoas, mas ninguém aceita o que eu falo. E aí, 1 mês e meio atrás, teve um casal que a gente passou abismo ligado e hoje eles aceitaram a Cristo. Hoje não, mas hoje eles já têm a Cristo no coração. Hoje eles são filhos de Deus, assim como nós. E foi uma grande alegria para mim, porque eu fui usado para colocar mais uma pedrinha de volta no muro da reconstrução desse mundo inteiro aqui. Então tem mais uma pessoa que não precisa mais ser mudada, porque já foi mudada de lugar. Ela já está no seu lugar. Eu tenho também um colega de faculdade que ele é meio cético e ele sabe que eu sou cristão. E às vezes a gente conversa e eu sempre procuro uma oportunidade, quer dizer, sempre que ele me dá a oportunidade eu falo. Mas se tu quiser vir lá sábado no célula, a gente vai conversar sobre uns negócios assim. Aí ele diz, mas eu não quero ir. Mas ele me respeita por isso, né? Eu respeito ele também. De qualquer forma, ele vê as minhas atitudes, como eu ajo do lado dele. Por exemplo, tem prova, eu não passo cola. Né? E isso ele sabe, ele vê isso. Entendeu? Então, isso é testemunho. Isso é bom exemplo. E mesmo com todas as minhas preocupações, compromissos, lembra que eu falei que eu fico tão focado nas coisas aqui dentro que eu não consigo olhar lá para fora? Quando eu comecei a pensar nessa mensagem, eu me senti, que eu escutei aquela mensagem do Predebon, eu me senti um trapo, né? Aí quando eu comecei a analisar as coisas que estavam acontecendo mesmo, eu comecei que eu não sou tão um trapo assim. Né? Eu não tô tão bem, mas eu também não sou tão ruim, né? E eu vi que mesmo com todas essas coisas que eu tenho que fazer, e que me fazem me tornar indiferente, que o mundo não consiga olhar lá de fora, eu já sinto que eu posso fazer a diferença. Eu consegui fazer a diferença em algumas pessoas que eu acabei de falar. Né? Uma pessoa ainda não aceitou a Cristo, mas aí é com Deus. Algum dia ele vai aceitar a minha proposta. Mas de qualquer forma, se eu consigo fazer a diferença na vida dessas pessoas, mesmo estando sem olhar lá para fora e ficar analisando, observando como vive o mundo, para querer buscar uma solução, mesmo assim eu já consigo iluminar a vida de algumas pessoas. Então imagina se eu me focasse, se eu pegasse e dedicasse um pouquinho do meu tempo para tentar reconstruir esse mundo. Esse que tem que ser o pensamento. A mudança ela tem que começar em nós. Eu tenho que mudar antes. Eu tenho que pensar diferente antes para mim conseguir mudar as pessoas e conseguir fazer elas chegarem até Deus. Vamos abrir lá em Mateus 5,13 e também até o 16. Eu vou ler primeiro o versículo 13, certo? Acho que esse texto é bem conhecido por muitos aqui, que fala sobre o sal da terra e a luz do mundo. Todo mundo achou? Então, versículo 13 diz assim: Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Aqui, nós temos uma comparação que nós somos o sal. O sal.
Mas o que ele quer dizer com que nós ser o sal? Aqui ele está dizendo que o sal ele tem um sabor. E nós também temos que ter esse sabor. Se a gente perder esse sabor, o que acontece? Se o sal perde o sabor, ele é jogado fora. Ele não serve mais para dar sabor para as coisas. Se a gente perder o sabor, nós não vamos servir mais para poder dar um exemplo para a vida das pessoas. Nós temos que viver como cristãos. Nós temos que viver como cristãos de verdade, para que o nosso sabor não se perca. Para que as pessoas ao nosso redor consigam sentir o nosso sabor. Elas consigam ver que realmente ali tem algo diferente. Certo? Vamos continuar ali no 14, 15 e 16, que vai falar alguma coisa a mais, falando sobre a luz. 14. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado. E assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Além de ser o sal, nós somos a luz do mundo. Nós estamos aqui para iluminar o caminho das pessoas até Cristo. A gente viu que a gente não consegue esconder uma cidade, a luz de uma cidade. A gente não vai conseguir esconder a nossa luz. Não adianta a gente querer ir na nossa roda de amigos lá que não são cristãos e tentar parecer que a gente não é cristão. Uma hora ou outra, aquilo vai aparecer para as pessoas. Eu escutei uma mensagem de o nome dele é complexo, então não lembro direito, vou falar errado. Mas ele deu essa mensagem num congresso de jovens e ele estava falando sobre Romanos 12, 1 e 2, né? Mas ele deu um testemunho sobre esse negócio de vida dupla que eu achei bem interessante. Ele disse que ele trabalhava num mercadinho e ele começou a frequentar um grupo de jovens. Só que o grupo de jovens era do outro lado da cidade, né? E daí ele passava o final de semana lá, aí voltava lá pro mercadinho dele, tinha os colegas de trabalho, e eles perguntavam, e aí, como é que foi os final de semana? Todo mundo falava, porque eu fui pra festa e bebedeira, não sei o quê. Aí ele disse, eu fui lá com uma galera também, e a gente tocou umas músicas, né, e estudando as palavras de Deus, mas também tinha umas meninas lá, né, tinha umas meninas lá, olha, tu nem sabe. E coisa assim, né? Até que chegou e falava sempre assim, né? Sempre deixava lá para baixo, pegava alguma coisa que fosse interessante para aquelas outras pessoas que não conheciam a Cristo. No caso, ele estava escondendo, né? Estava querendo esconder aquela luz, só que como a gente viu, a gente não consegue esconder a luz, né? Diz que chegou um dia uma pessoa, um jovem daquele grupo lá no mercadinho dele. Imagina que é do outro lado da cidade, imagina São Paulo, do outro lado de São Paulo, né? O cara nunca ia lá no mercadinho. O cara apareceu lá, de repente, e viu, fulano de tal, como é que vai? Só que daí ele não falou fulano de tal só. Ele disse, como é que vai, irmão, não sei o quê. E aí depois ele teve que se explicar para os caras, né? Para os colegas de trabalho dele. Mas então tu tá indo no negócio de igreja, não sei o quê. Entendeu? Uma hora ou outra, a luz ela sempre aparece. A gente não consegue se esconder. Se tu é realmente um cristão, tu não consegue se esconder. E também diz que a luz ela tem que ser colocada no lugar que ela vai brilhar. Não é para ser colocada escondida. E assim, a nossa luz tem que brilhar diante dos homens. Para que eles possam ver as nossas boas obras e possam glorificar, a nossa luz possa glorificar a Deus. Eu gosto de pensar que essa luz que ele fala, eu gosto de pensar que é como se fosse um farol. Todo mundo sabe como é que funciona um farol. Não um farol de carro, aquele farol para guiar os navios, sabe? Ele tá lá o farol, lá girando aquela luz. Para quê? Para que os navios possam se guiar através daquele farol. Eu gosto de pensar que nós também somos um farol. E Deus, Ele brilha a luz dele através de nós para iluminar o caminho das pessoas e essas pessoas possam ser guiadas através da luz. Então, nós temos que dar o nosso bom exemplo. Nós temos que dar o nosso bom testemunho. Não adianta a gente vir aqui hoje e a gente escutar tudo isso e amanhã a gente dar um testemunho errado, dar um mau exemplo. A gente não fazer aquilo que a gente aprende aqui.
a gente tem que aplicar. Porque senão as pessoas lá fora, elas não vão ver a nossa luz. O gosto também do nosso sal vai se perder. E a gente não vai conseguir reconstruir esse mundo, vai continuar do jeito que está. Só que a gente não pode se conformar com isso, né? Estou tentando motivar vocês. Eu não sou Neemias, né? Não sou um cara que nem Neemias, não posso me comparar com ele. Mas estou tentando motivar vocês a estar buscando isso. A estar tentando ser essa luz e ser esse sal. Nós podemos fazer a diferença nesse mundo. Tá? A gente consegue fazer. A gente pode reconstruir esse muro, esse mundo. A gente só precisa ser pedras vivas. Né? Todo mundo sabe as pedras vivas, né? Nós somos as pedras vivas. A gente precisa ser essas pedras vivas. Pedras vivas, elas não ficam sentadas numa cadeira esperando Jesus Cristo voltar. As pedras vivas, elas se movimentam. Elas se movimentam e vão chamar outras pedras para que elas também possam fazer parte dessa reconstrução. Nós podemos ser ferramentas para reconstruir esse mundo. Nós podemos ser usados. Nós também podemos ser o exemplo que Cristo quer que a gente seja. Ele veio aqui e ele passou tudo o que ele passou, não para bonito, não só para ser crucificado. O objetivo dele, claro, era nos salvar. Mas tudo o que ele passou antes não era só para poder viver uma vida e depois acabar. Ele passou tudo aquilo para dar um exemplo para a gente, para mostrar como que a gente tem que viver. E a gente tem que seguir esse exemplo. Quando a gente mudar, o mundo vai mudar. Essa frase eu tenho num adesivo. Eu não sei de onde é que apareceu aquele adesivo nas minhas mãos. Mas eu achei muito interessante. Quando eu mudo, o mundo muda. Leva isso como uma ideia de vida, né? Um objetivo na tua vida. Quando eu mudo, o mundo muda. Quando as pessoas ao redor mudarem também, o mundo vai mudar. E tudo no seu tempo. A gente não pode também querer fazer tudo de uma vez. A gente não vai sair daqui agora e vai acabar a guerra no mundo inteiro. Não vai acabar. Demora. Mas a gente precisa fazer a nossa parte. Então, vamos baixar nossas cabeças agora, vamos refletir nisso. Vamos fechar nossos olhos, vamos pensar o que Deus tem falado para nós nesse dia. O que Deus tem falado para nós nesse ano de 2013, que chegamos na metade do ano. Vamos pensar como que a gente tem vivido, o que a gente fez nesse ano de diferente. Será que a gente tem buscado realmente ser o sal da terra e a luz do mundo para as pessoas que estão ao nosso redor? Ou será que a gente tem se conformado com esse mundo destruído que a gente vive? Agora a gente sabe como que está o mundo lá fora. Agora a gente não tem mais desculpa de dizer que a gente não viu. A gente tem que buscar essa mudança. Coloca para Deus esse sentimento e cria um compromisso com Deus. Eu deixo livre para quem quiser isso. É um desafio. Cria um compromisso com Deus, que tu vai dar bom testemunho, que tu vai ser a luz para iluminar o caminho para as pessoas que estão ao teu redor. Para que elas possam saber como chegar até Cristo. Reflita sobre isso. E também lembre-se que fazer parte de um ministério também faz parte da nossa obra. A gente precisa estar olhando lá para fora. Eu sei que eu não sou o melhor exemplo de dizer isso, porque, como eu disse, eu não consigo olhar muito para as coisas ao meu redor. Eu olho só para frente, não olho ao redor. Mas vamos tentar junto fazer essa diferença. Vamos tentar reconstruir esse mundo. Ora agora, coloca para Deus esse sentimento, faz esse compromisso, e depois eu vou finalizar com uma oração. Senhor Deus, em nome do Teu Filho Jesus, eu Te agradeço, Senhor, por ter o privilégio de ser o Teu Filho. Por ter o privilégio também, Senhor, de ter em minhas mãos a Tua Palavra, que é o nosso manual, Deus, que nos mostra como a gente pode viver, como a gente pode encontrar consolo e abrigo, Senhor, nas Tuas mãos. Como que quando a gente tem um problema, um fardo, Senhor, se a gente coloca para Te carregar, Senhor, ele se torna leve. Obrigado, Deus, por fazer parte da minha vida e da de todos que estão aqui, Senhor, e creem em Teu nome, Deus. Obrigado porque Tu nos mostra, Senhor, como que a gente tem que pensar, Senhor, em respeito ao mundo que a gente vive. Tu nos mostra como que a gente é falho e como que sozinhos a gente não consegue. Assim como Tu disse, Senhor, que, como Neemias diz, que para reconstruir Jerusalém, Senhor, Tu estaria do lado deles, Tu estaria protegendo. A Tua graça faria com que eles fossem bem-sucedidos, Deus. Eu tenho certeza que Tu também, Senhor, fará com que a gente seja bem-sucedido, de falar, Senhor, da Tua palavra, Senhor, para as pessoas ao nosso redor, de falar
da Tua palavra, Senhor, para os nossos familiares, para os nossos vizinhos, para os nossos amigos e colegas de trabalho, Senhor. Eu tenho certeza, Senhor, que com o Teu poder a gente consegue fazer isso. E com várias pessoas te conhecendo, Senhor, o mundo ele vai ser reconstruído, Deus. Eu te agradeço por essa mensagem, que nós possamos sair daqui hoje, possamos sair com esse desafio, Senhor, e aplicar isso em nossas vidas. É um grande desafio, principalmente para mim, Deus, mas eu sei que contigo, Senhor, nada é muito complicado que a gente possa pensar, Senhor, como que a gente não vai conseguir, Senhor, porque Tu és o Deus do impossível e nós sabemos através dos testemunhos que a gente vê por aí, dos milagres que Tu faz na vida das pessoas, Senhor, que a gente realmente consegue. Também obrigado por essa manhã, Deus, que é uma manhã muito importante para todos nós, que é uma manhã de ceia. Obrigado por poder fazer parte disso também, Deus. Eu te agradeço, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus, e que a gente possa sair daqui reformado, Deus, porque a reforma começa em nós. E saindo daqui reformado, a gente possa buscar, Senhor, da forma como a gente puder, Senhor, da forma como a gente puder ser ferramentas, a gente possa também reformar esse mundo. Obrigado, Deus, em nome do Teu Filho Jesus. Amém.